Muito bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa madrugada a todos que vai ouvir essa mensagem. Fico feliz por a maioria das pessoas sempre nos pedirem, nos cobrarem a oração. Às vezes acontece de quando eu não mando, né? As pessoas falam, pastor, eu já acostumei todo dia ouvir a oração. Isso é muito bom, porque a gente vê que existe essa comunhão, essa reciprocidade, a palavra com a gente. Então é algo que você não consegue mais viver sem a palavra. Por isso que Deus diz, habita na terra e alimenta-te da verdade. Jesus Cristo é a verdade. E hoje, nesta manhã, eu vou deixar aqui Romanos 8. Você pode também acompanhar na sua Bíblia, Romanos 8, e no versículo de número 38. É apenas um versículo que é grande, do 38 ao 39, mas começa assim, olha só. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que lição, veja que confiança, o apóstolo Paulo dizendo isso. Eu estou certo, ou seja, de uma coisa eu tenho certeza. Isso é importante demais, porque lá no livro de Tiago, do capítulo 1 em diante, ele começa dizendo que o homem que duvida é como as ondas do mar, que ela fica se agitando de um lado para o outro. A pessoa que duvida, ao mesmo tempo ele crê, outra hora ele não crê, então ele fica variando, sofrendo variações. Uma hora ele está crente, está crendo, outra hora ele já se torna incrédulo, indeciso. Então o apóstolo Paulo aqui mostra uma confiança. Eu estou certo de que nem a morte nem a vida, veja, nem os anjos, veja a confiança desse homem, nem os principados, nem as potestades, nem o presente. Então, em primeiro lugar, quando ele fala que nem a morte e nem a vida, é porque muitas pessoas carregam um certo medo. É como se fosse viver nessa terra eternamente, né? Mas não. Então, se eu tenho medo da morte, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a Deus, eu preciso me moldar nos modos de Cristo. Por quê? Porque senão eu vou ficar uma pessoa atormentada, desesperada. Quando a pessoa anda insegura, quando ela não confia em Deus, tudo para ela é espanto, é desespero. Ele está dizendo aqui que nem os principados, há pessoas que ele tem medo de tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo. E o medo se transforma em um vulto. O medo começa você criar uma paranoia dentro de si. E você começa a enxergar coisa onde não existe. Isso é a função do medo. O medo é exatamente isso que demonstra. Então, ele diz assim, olha, ele mostrou uma certa confiança. Nem as potestades, as forças malignas, nada neste mundo pode me causar medo, pode me causar espanto. Eu vejo muitas vezes a pessoa está com 20 anos de crente, 10 anos de crente, e muitas vezes a igreja diz assim, olha, vamos fazer aqui uma campanha da quebra da maldição. Às vezes, minha mente se nega a aceitar. Eu não consigo entender que uma pessoa que se batizou na igreja, toma a Santa Ceia, participa
e ainda ele precisa fazer campanha de quebra da maldição. Então, peraí, aonde está Deus então nessa história? Não é verdade? Vamos ser sinceros. Se eu sirvo a Deus, se você, independente se você não vem nem na igreja, mas se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que maldição é essa que ainda continua? A maldição foi quebrada lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota do Calvário. Quando Jesus falou bem assim, está consumado, a obra foi realizada, o véu se rasgou de cima e baixo. Aí pronto, foi encravado na cruz toda a maldição. Ele se tornou maldito para nos tornar bendito. Antigamente, você sabe que quem ia para uma cruz era só um maldito, um malfeitor. Alguém que tinha cometido vários crimes hediondos. Não era qualquer crime, um crime que era muito relevante naquela época. Então, Jesus se tornou maldito naquele momento para nos fazer bendito, ou seja, o pecado de toda a humanidade, toda a maldição, tudo que era ruim, ele levou sobre si naquela cruz. Então, como que eu vou servir a Cristo achando que ainda existe uma maldição na minha vida? Não posso aceitar. Eu já fui liberto pelo sangue de Jesus. Você pode dizer isso. Você pode dizer isso. Você pode começar a colocar essas palavras no teu coração. Olha, eu já fui liberta pelo sangue de Jesus. Embora eu possa pecar, falhar, errar, eu já fui liberto. Não há mais maldição em minha vida. Não há mais. Então, só Cristo é quem vai poder libertar o homem. Então, veja, nem as potestades. Aí ele fala bem assim, ó, nem o presente e nem o porvir, ou seja, o futuro. Ele está dizendo, porque o presente muitas vezes separa a pessoa de Deus e também o futuro. Porque a pessoa anda tão ansiosa no seu presente, é como se ele fosse viver o futuro no presente. Não é verdade? Então, essa ansiedade faz a pessoa passar o pé diante das mãos e esquecendo de Deus. E aí ele diz assim, ó, nem a altura e nem a profundidade. Agora vamos explicar o que é essa altura. Altura é quando você eleva o coração. É quando Deus te dá uma conquista que faz você grande nessa terra e também cresce a sua soberba. E você já não consegue servir a Deus como antes você se via. A altura que Paulo se refere é isso. Essa é a altura. Olhos altivos, a pessoa fica orgulhosa por aquilo que ele possui e não atribui a Deus a honra e a glória. Então, à medida que Deus, pela misericórdia, vai crescendo, vai exaltando essa pessoa, é como Nabucodonosor, aquele rei que Deus fez ele grande e ele também deixou a soberba crescer dentro de si. Então, aquela altura separou o rei de Deus. E aí diz assim, e nem a profundidade, assim como a altura, a soberba, o egocêntrico separa as pessoas de Deus, a profundidade também. A profundidade separou a mulher de Jó de Deus. Lembra? Quando tudo estava bem, ela estava feliz com Deus. Mas quando ela perdeu tudo, inclusive a sua família, seus filhos, ela diz, amaldiçoa teu Deus e morra. Ou seja, ela ficou na profundidade. Ela viveu a mais profundidade de tristeza que alguém possa ter vivido. E ela não foi forte o suficiente. A fé dela era superficial. Então veja que esses dois fatores, esses dois viés, altura e profundidade, separa muitas pessoas de Deus. Separa uma maioria esmagadora das pessoas. Porque quando vem a profundidade, é por isso que esse mesmo Paulo diz, eu aprendi a estar satisfeito, tanto na alegria como na escassez. Ele poderia usar essa nomenclatura aqui, ó. Ele poderia usar, eu aprendi a estar feliz na altura
e na profundidade. É o mesmo significado. São sinônimos de dias bons e também dias ruins. E aí ele continua: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Então veja, primeiro ele enumerou várias coisas em vários aspectos, e cada um desses aspectos engloba uma esfera. Ele está dizendo, olha, nem isso aqui, nem essa outra esfera, nada absolutamente dessas coisas, nem orgulho, nem os demônios, nem a morte, nada vai me separar de ti. E quando não tinha mais nada para dizer, ele não achou mais aqui o que falar, no sentido de trazer vários adjetivos para qualificar o que ele queria dizer. Ele diz assim, olha só, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Às vezes a pessoa se embaraça por causa de coisas tão banal, tão fútil, e a gente fala, meu Deus, por causa de nada, de um fio de cabelo, a pessoa acaba às vezes se separando do amor de Deus. Então ele diz assim, nada, nem nenhuma, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde está o amor de Deus? Veja, interessante, né? Você parou para observar esse finalzinho aí? Viu? Aonde que está o amor de Deus? O amor de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é uma questão de sabedoria. Você amar a Jesus Cristo é uma questão de sabedoria. O amor de Deus está nele, em Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção. É como se nós fôssemos adotados, entendeu? Então presta atenção. Quando você ora, você vai orar em nome de quem? De Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu peço a minha saúde, eu peço que o Senhor faz isso, faz aquilo outro. Você vai pedir no nome de quem? De Jesus. Não é no nome de Paulo, de Elias, de João Batista. Não. Você não vai pedir no nome de qualquer uma outra pessoa. Seja o maior profeta que pisou nessa terra. Você vai pedir em o nome de Jesus. O amor de Deus está em o nome de Jesus. Amém? Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma sexta-feira com toda sorte de bênção. Que você se englomera também nessa palavra. Faça dessas palavras de Paulo as suas palavras. Não deixa nada nem ninguém se separar você de Deus. Não deixa. Não deixa. Se agarre nas verdades ouvidas para que você não se esfrie, para que não apaga o pavio que fumega. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, Senhor, em oração na Tua presença. Sabemos, meu Pai, que tanto a altura como a profundidade tem separado milhares de pessoas da Tua presença. Mas eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia daqueles que gemem e que padecem. Eu oro por aqueles que estão doentes, que estão em uma sala de cirurgia, em uma maca, precisando de um milagre. Pessoas que esperam por uma cirurgia. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Envia o teu poder e toca do alto da cabeça a planta dos pés. Repreenda a enfermidade, o caroço. Meu Deus, toca e arranca o cisto. Toca nos olhos, na pele, no sangue. Dê a cura a essa pessoa. Que esta mensagem venha trazer também um refrigério na alma dessa pessoa. Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço ao Senhor nesta madrugada.
e peça ao Senhor que cubra todos com teu manto sagrado. Livra eles de todos os males que há nesta terra. Que assim seja a tua bênção sobre a vida do teu povo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um ótimo final de semana. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família, e assim vamos levando o Evangelho de Cristo.